ele leva uma vantagem enorme. Dá a impressão que no final da prova, ele ainda está acelerando enquanto os demais estão desacelerando. Uma outra impressão que a gente tem às vezes, Patrick, principalmente no recorde, por exemplo, na Olimpíada, quando ele ganhou o ouro na Olimpíada. Quando ele está chegando no final, a impressão que a gente tem é que ele tira o pé. Literalmente, que ele vai mais devagar. Mas isso é uma impressão, né? O cara está ali dando o máximo, ou não, ou ele administra. Não. Como é que administra numa Olimpíada? Não tem muito isso. Nos 100 metros ele deu uma administrada. Ele administra, mesmo falou, né? Que no final ele deu uma soltada. Porque quando você olha para o lado, não vê ninguém, olha desse lado, não vê ninguém, ganhou falta ouro, 10, né? 20 metros para acabar a prova, nesse final, mesmo que ele desacelere, não tem mais como os outros atletas chegarem nele, porque os demais estão desacelerando, até mais do que ele. Já na prova do 200 aconteceu o contrário. Ele foi com o intuito de bater o recorde. Né? Ele saiu muito forte e chegou muito forte. A expressão dele na chegada da prova, com aquela feição de quem estava fazendo muita força, é prova de que ele correu o máximo dele nos 200 metros. Pois é, né? Foram provas fantásticas. E agora ele chega, como eu disse aí, né, com uma expectativa criada. Porque em Pequim ele foi, a gente pode dizer, ele já era o recordista mundial, mas ele foi uma ótima surpresa na Olimpíada. Porque a gente até esperava boas marcas dele, mas não esse show que ele deu, né? Essa coisa de virar um dos grandes nomes da... Ele conseguiu dividir o posto mais alto ali da Olimpíada com o Phelps, né? Que era um negócio que parecia impossível alguém conseguir, ele conseguiu. E aí eu quero pegar esse gancho aí para perguntar para o Edemar e para você, Solano, sobre a Malrin. A Malrin é a nossa campeã olímpica nesse campeonato mundial. De alguma maneira leva uma pressão também, Edemar? Você acha que também está criada uma expectativa aí para que a Malrin faça uma grande prova, repita o ouro de Pequim? Por parte do público, eu acho que sim. Essa expectativa muito grande de que ela venha a ganhar uma medalha. O Brasil nunca ganhou uma medalha de ouro em campeonatos mundiais. E nós temos a Malrin, que é campeã olímpica. Agora, ela não vem de uma temporada muito boa. A Malrin, ela está sofrendo de uma tendinite no joelho. Isso tem feito com que ela não treine, né, na totalidade, na plenitude da sua forma. Ela não tem competido nos últimos dias. Acho que ela competiu na última vez, foi no Troféu Brasil. Está preservando? Ela está se preservando. Eu acho que para esse campeonato mundial, porque o foco da Malrin esse ano é o campeonato mundial. É a principal competição e em virtude dessa contusão no joelho, ela tem economizado aí energias e focando nesse campeonato mundial. Isso é uma coisa interessante, né, Solano? Porque a gente já viu acontecer algumas vezes, para falar só de competições recentes, né? Grandes atletas deixarem realmente para dar toda a energia, todo o gás e para chegar ao melhor resultado na hora da grande competição. Então, às vezes você olha lá no ranking da temporada, o cara sumiu, não está lá muito legal, mas é porque ele sabe a hora de dar o máximo, né? Eu acredito que tem duas coisas. Vou voltar lá na pergunta que você fez para o Edemar. Na minha opinião, essa coisa de você ganhar uma medalha de ouro atrapalha demais o atleta, né? A Malrin, ninguém hoje vê a Malrin Imagem entrar numa competição e imagina a possibilidade dela não brigar para ser a campeã. A Zimbaeva agora, depois de não sei quantos anos... Ela perdeu uma etapa. Perdeu uma etapa, exatamente. Então é uma coisa que você fala, tá estranho, né? Porque é claro que a Malrin está longe, não domina o esporte, não domina a modalidade como a Zimbaeva domina. Mas a gente espera isso. E essa história de desaparecer e aparecer na competição que vale a pena, muitas vezes é muito inteligente do atleta, né? Ele tem que treinar, a gente sabe que é no dia a dia que faz a diferença e a Malrin ainda que é uma atleta super experiente, né? Pela idade, pelo que já passou no esporte, ela sabe a hora de se doar. Ela não tem muito mais tempo útil, é feio de falar, mas ela não tem uma vida muito longa no esporte de alto rendimento como atleta. Claro que como técnica, como dentro de uma equipe é essencial. Então ela sabe que talvez essa seja a última oportunidade mundial que ela tem de dar o máximo que ela pode. Então vai dar e vai dar trabalho. E tem uma coisa, Edemar, você pode contar até pra gente como treinador, mas imagino que seja muito difícil e que só dê para saber o resultado exato depois da competição. Né, depois da marca obtida, do tempo, da distância, enfim, né, dependendo da prova. Que é o seguinte, é esse equilíbrio entre
a quantidade de treinos, quando você tem algum probleminha físico incomodando, a experiência, né, para poder dar o máximo numa competição grande, ou até uma questão de estratégia, né, nessa prova de saltos, que tem as rodadas todas. A gente sabe que o salto 7.4 da Malrin em Pequim colocou pressão em todo mundo. Logo de cara ela mandou 7.4, ficou todo mundo, todas as outras atletas ficaram pressionadas. Na obrigação de dar um salto desse. Tem uma série de coisas, né? Mas esse equilíbrio aí, do vou treinar um pouco menos para chegar com o físico mais inteiro, pode ser que esse pouco menos de treino faça falta na hora do resultado. Né? A Malrin ela está acompanhada do Nélio já há muito tempo. Sim. O Nélio é treinador da Malrin e como treinador ele conhece a Malrin como ninguém, como atleta, a Malrin como atleta. Então eu acredito que ele, pela experiência que eles têm juntos, ele deve ter feito um trabalho visando esse Mundial e trabalhando o que a Malrin tem de melhor, que é a parte técnica, né? A parte técnica do salto. Talvez ela não consiga fazer muitos saltos, né? Ou uma parte do treino que é você fazer muitos saltos para ganhar potência, mas ela pode fazer musculação, então ela vai ganhar força. Eu acredito que o Nélio deva ter feito um trabalho poupando a Malrin do que causa lesões, né? E investindo mais na parte técnica, que a Malrin, com a experiência que tem, se sobressai sobre as demais, né? Bom, vai ser uma das esperanças, sem dúvida, do Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo. E eu queria também saber de outra mulher aí que a gente viu brilhar em competições recentes, tem medalha em Mundial Indoor, né? E tem resultados aí que colocam a Fabiana Müller com certeza como uma das esperanças do Brasil, como uma das melhores atletas do salto com vara na atualidade. Talvez ela seja a maior esperança do Brasil no Mundial, Edemar? Se nós olharmos o ranking mundial hoje, a Fabiana ela é a segunda colocada no ranking mundial. Então, a gente pode dizer sim que ela é a principal favorita a uma medalha nesse Mundial. Ela saltou 4,82 no Troféu Brasil. A Zimbaeva é a primeira do ano com 4,85. Em outros anos, a Zimbaeva estaria com 5 metros, né? 5 e alguma coisa. E agora está por 3 centímetros. Né? A Zimbaeva não vem numa temporada muito boa. Se ela não tiver num dia bom, hein? Já pensou? E a Fabiana, ela tem ela gosta também das grandes competições, né? Desses desafios. No Troféu Brasil foi assim, 4,81 era o recorde. E ela foi lá, pediu o recorde e bateu. Eu acho que a Fabiana também está experiente, ela sabe da importância dela como atleta para o Brasil, ela sabe muito bem o que ela quer e eu acredito muito nela. Se ela superar a marca de 4,80 metros, eu acho que ela traz uma medalha sim. Eu acho que tem duas coisas interessantes com relação ao que aconteceu na Olimpíada, né, Solano? Primeiro que com certeza deu uma experiência para ela, né? Deu uma noção muito maior de como encarar uma adversidade, por exemplo, na hora de uma competição. Ah, sim. E vamos só lembrar aqui, né, aquela história da vara que sumiu, que sumiu, específica para aquele salto. Teve a sequência atrapalhada lá em Pequim, um erro da organização. E por outro lado, né, isso aí acabou fazendo com que ela ainda não tivesse sido testada assim porque o grande momento de teste dela diante das maiores rivais do mundo seria a Olimpíada, né? Sem dúvida nenhuma. A Fabiana, a gente falou daquela coisa da empatia com o público. A Fabiana é um potencial de empatia com o público absurdo, né? Porque ela é simpaticíssima, né? Atende todo mundo com a mesma categoria, educação, elegância. Você pode ir lá falar com ela no treino, você pode falar com ela na zona mista, e sem dizer que entende muito de música, porque ela veio aqui na Mitsubishi FM, fez 2 programas de 1 hora e mandou muito Gosta bem. do quê? Tocou de tudo que é bom, assim, mandou muito bem. Trouxe o iPodzinho com a listinha dela aí, e era para fazer um programa de 1 hora, fez 2, mandou muito bem. E foi logo depois da Olimpíada, Patrick, e a gente não tocou no assunto do que aconteceu. Eu comecei a entrevista falando exatamente para a Fabiana, o negócio é o seguinte, passou, vamos daqui para frente, né? Aí ela fez, que deve ser difícil, né? Então, ela ganhou com isso a experiência necessária para se tornar uma força no esporte. Ela está perto da Zimbaeva, está perto e, quem sabe, nesse dia não consegue um salto bom, não consegue um resultado bom. Agora, uma pergunta que eu te fazer.
Ela foi lá, pediu a marca. Alta em tração.